Olá a todos, vamos falar hoje sobre o rei. Bom, o rei é a peça mais importante no jogo de xadrez. Por que é mais importante? Porque simplesmente pelo motivo de que se seu adversário pega o seu rei, o jogo acaba para você. Então quem pegar o rei do outro ganha a partida. Então, um jogo de xadrez sem o rei é derrota, logo é a peça mais importante do jogo. Então vamos aprender a movimentar este rei. Bom, aqui no tabuleiro, como vocês podem ver, temos aqui o rei branco e o rei negro. Vamos ver aqui o rei branco. O rei branco ou negro, tanto faz, né? O rei pode se locomover para qualquer direção. Só que ele só pode andar de uma em uma casa. Por exemplo, na posição que ele se encontra aqui, para onde ele poderia ir? Ele poderia ir para frente, ele poderia ir para a diagonal direita, para a diagonal esquerda, para o seu lado esquerdo e para o seu lado direito, certo? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 opções de movimento para esse rei. Temos tudo isso porque também não existem peças por perto, não existem peças atacando essas casas, então ele pode se locomover para essas 5 posições. Eu vou escolher então locomover para frente. Aqui. Muito bem. O mesmo acontece para o rei negro. Os movimentos são os mesmos. Repare que ele pode vir para frente, diagonal, diagonal, lateral, lateral. 5 posições. Eu também, nessa verdade, eu vou escolher agora para a diagonal esquerda. Vez das brancas novamente. Repare que aqui eu já ganho mais 3 casas, 3 opções de movimentos. Por quê? Eu continuo podendo ir para frente, continuo podendo ir para a lateral direita, continuo podendo ir para a diagonal direita, diagonal esquerda, lateral esquerda, as 5 opções que eu tinha antes, e agora surgem mais 3 opções, que é recuar para a posição que eu estava antes, diagonal direita inferior, diagonal esquerda inferior. Ué, mas espera aí, a peça pode voltar? Sim. Nós temos que esquecer o conceito de dama, que jogo de damas você não pode recuar, né? Xadrez você pode recuar, pode e deve, é um jogo estratégico. No estratégia você comete erros, então você pode ir e voltar. Depende do que você tem na sua cabeça. Então, sim, podemos voltar. Então, nessa situação, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Repare que ele pode ir para qualquer direção nessa posição, né? Só que não pode ir além da casa seguinte. Ele só pode avançar de casa em casa. Como vocês podem ver, posso seguir para as 8 casas que eu tenho aqui em minha direção. O rei, então, ele pode andar, se locomover para qualquer direção, sendo que somente de casa em casa, passo a passo. Eu, por exemplo, vou me deslocar para a diagonal esquerda. Muito bem, e assim vai sucessivamente. O rei preto, eu vou mover para frente. Agora minha vez novamente, brancas. Vou jogar para cá. Agora, vamos observar essa situação. Repare que o rei branco está muito próximo do rei negro. Eles estão apenas a uma casa de diferença um do outro. É a vez do rei negro. E agora? Para onde é que eu posso locomover esse meu rei negro? Vamos ver? Continuo podendo voltar. Voltar para a diagonal. Para as diagonais, no caso. Lateral. Lateral. E para frente, eu posso? Não posso me mover para frente nessa situação. Por quê? Porque à frente de mim tem um outro rei. Existe uma regra no xadrez que diz que os reis não podem se encostar, não podem se capturar entre si, tá? Eles são intocáveis entre si. Então, se existe essa distância, é o máximo que um rei chega do outro, uma casa de diferença. Sendo assim, esse rei não pode vir para essa casa, este rei não pode vir para esta, não pode vir para esta e não pode vir para esta. O mesmo ocorre com o rei branco, se fosse a sua vez.
ele também não poderia vir para esta casa, nem para esta, nem para essa. Por quê? Porque são casas vizinhas ao do rei negro. Assim também como se fosse a vez dos negros, aliás, como é a vez dos negros, eu também não posso entrar nessas casas porque elas são vizinhas às casas do rei branco. Então a lei do xadrez diz isso. É como se existisse um paredão entre um rei e o outro. Um não entra na área do outro. Então eu só poderia ir para as laterais ou para trás nesse caso. Existe um nome para isso. Quando chegar essa situação, rei de frente para o rei, dizemos que ocorre a oposição. Tá? A oposição é quando existe rei de frente para o rei, sendo que existe uma casa no meio do caminho. A oposição ela pode ocorrer assim, como pode ocorrer assim. Repare que nós temos aqui uma casa entre os dois, né? Ela também pode ocorrer do outro lado, né? Assim, uma casa. Via lateral. Veja, sempre com uma casa de diferença. Então, vocês acabaram de ver como usar bem o rei, como ele se locomove e como ele não pode se aproximar do rei adversário. Mais pra frente eu vou ensinar como é que ele captura. Isso aí. Espero que tenham gostado e entendido.